Então, pessoal, no vídeo anterior eu prometi que entraria agora na questão da bolha do rentismo, como o futuro que está chegando e a gente ainda não reconheceu, por preconceito contra essa bolha. Vou direto ao assunto, sem enrolação. O que acontece? No tempo do feudalismo, por exemplo, existiu uma sociedade feudal, evidentemente, com os reis, né? O Estado era reis e tal, monarquias, né? Os senhores feudais, que eram os donos dos meios de produção, digamos, e os servos que trabalhavam eram os três aglomerados ideológicos, digamos assim, e existia a igreja como o quarto poder, que eu já falei para vocês, e uma mentira envolvida, que era a igreja ser do outro mundo. Quando a mentira da igreja se tornou verdade, o feudalismo acabou, surgiu um outro sistema, com três classes também, ou melhor, com três aglomerados, o Estado moderno, que não é simplesmente um birô da burguesia, como diz o Marx, ele tem representação também da classe trabalhadora, etc. Tem a burguesia ou a classe empresarial, né? E tem o proletariado, que são os trabalhadores. Então são esses. E os três, assim como no mundo feudal, os três aglomerados, eles reproduziam o mundo feudal. No capitalismo, os três aglomerados reproduzem o mundo capitalista, ou o mundo moderno, em contraposição com o mundo medieval no tempo do feudalismo, certo? Por quê, pessoal? Porque é um erro achar que, por exemplo, o capitalismo é fruto só da burguesia. O capitalismo é fruto dos três aglomerados. Os três lutaram por esse novo mundo. E o simbólico disso é que na Revolução Francesa, que foi a primeira grande conquista da burguesia política, o proletariado estava junto. Ele queria também esse novo sistema, né? Ele não queria ser servo. Ele queria ter, né? Ele queria expulsar aquela aristocracia e botar mais um outro tipo de construção, né? E quando nós, de esquerda, no capitalismo, defendemos os trabalhadores ou os proletários, nós estamos defendendo o capitalismo. Por quê? Porque não existe trabalhador sem empresários. Se tentou fazer, né, a experiência do socialismo real, foi isso, abolir a burguesia. Não deu certo, porque o sistema é que nem um ovo. Tu não tem um ovo só com a clara, ou só com a gema, né? Tu tem que substituir esse sistema por um outro sistema. E nesse outro sistema, tu não tem proletários, mas é um outro sistema. Ah, mas será que os trabalhadores, e será que o modo de produção capitalista vai desaparecer no novo sistema? Eu pergunto para vocês, o modo de produção feudal desapareceu no capitalismo? Não, ele não desapareceu, ele foi tirado do palco, ele foi tirado do poder, mas a atividade agrária continua sendo o modo de produção feudal. Evidentemente que a burguesia emprestou seus meios, a sua tecnologia, mas o espírito lá é o mesmo do feudalismo. E lá, inclusive, ainda tem servos. Vocês me entendem? Em espírito, porque o espírito de atividades agrárias ligadas à terra, ele não muda, por mais que o mundo mude. E o modo de produção agrário continuou. A burguesia não destruiu com ele. Inclusive, ela precisa dele. E ela passou a... Durante um tempo, ela conviveu com ele num equilíbrio, eu falei para vocês. E no entreguerras foi o momento em que a burguesia domou definitivamente a aristocracia agrária. E aí o capitalismo passou a ser capitaneado pelos Estados Unidos, que já havia vencido dentro dos Estados Unidos a aristocracia agrária na Guerra de Secessão. Mas a atividade agrária continuou e a burguesia agora, com muito mais poder, ela passou a espremer a atividade agrária, espremer, botar no limite. Por isso que países que viviam disso, no tempo da Belle Époque, eram ricos como a Argentina. E a partir desse novo estágio do capitalismo, eles passaram a ficar pobres, países subdesenvolvidos. Porque nesse novo modo a burguesia foi para o poder, ela passou a espremer. E ela paga para a atividade agrária só o necessário, o valor dos custos e mais o lucrinho.
Mas ela não acabou com a atividade agrária, nem ela poderia acabar. Assim como não é possível acabar com o mercado e com as empresas, com os bancos. É isso que a esquerda tem que se dar conta. O novo estágio não prescinde da produção ao modo burguês, né? Ela não prescinde do mercado. E disse muito bem o presidente atual da China, né, que o mercado não é da burguesia, ele não é do capitalismo, ele é uma conquista da sociedade. E se a esquerda quer levar a parte do mundo que está no subconsumo, levar a ter condições de consumo, ela tem que entender que o mercado vai fatalmente ter que aumentar, porque essas pessoas vão entrar para dentro do mercado. E, portanto, os lucros das empresas e dos bancos não vão diminuir, vão inclusive aumentar. Isso não é um problema. Não é um problema, pessoal. Eu pretendo demonstrar como não é um problema, é inclusive uma solução. Bom, vamos lá. Por que eu voltei de novo ao feudalismo? Porque quando a burguesia começou a surgir dentro do sistema feudal como um novo conjunto completo de classes, não era só burguesia, era burguesia junto com o proletariado e um novo modelo, inclusive, de Estado, com outras leis. Leis que traziam a liberdade de explorar, certo? Mas o liberalismo, outras leis, outro Estado, certo? Então ela surgiu como um conjunto completo, ela não era de dentro do sistema feudal, ela cresceu fora. E o que as forças do sistema feudal falavam desse novo sistema que estava nascendo? Falavam as piores coisas, que era decadente, sabe? Que era inculto, que era tosco, que era selvagem, que era bárbaro. Mas esse sistema bárbaro cresceu e tomou conta. E agora está surgindo um novo sistema dentro do sistema capitalista. E o que a gente diz para ele? Diz dele que é parasita, que é bárbaro, que é barbárie. Por quê? Porque sejamos nós de esquerda ou sejamos nós de direita, a gente olha para ele sem compreendê-lo e a gente dá essa conotação. Só que da mesma maneira que essa reação do mundo medieval em relação à burguesia ou em relação à sociedade capitaneada pela burguesia junto com proletários e um novo modelo de Estado, essa visão do feudalismo em relação a isso não barrou a burguesia. Essa visão em relação ao novo mundo que está surgindo não vai barrar o seu surgimento. Não vai barrar. Ele fatalmente vai vir. E está vindo. Então vamos falar um pouquinho do rentismo, tá? Só falar um pouquinho do rentismo. Porque eu simbolizei esse novo mundo por essa bolha de capital especulativo que está presente no mundo e que tem muito mais ligação com a gente mesmo do que a gente supõe. Nós, principalmente se for da classe média para cima, todo mundo tem um pezinho dentro dessa bolha. Pode não saber, mas tem um pezinho dentro dessa bolha. E a nossa tendência é ter cada vez mais toda a humanidade ao pé dentro dessa bolha. Entendeu? Depois eu vou explicar melhor isso. Mas enfim. Então, essa bolha a gente chama de rentismo. É o novo rentismo. Quando a gente fala rentismo, tem gente que já pensa no rentismo do século XIX. Bom, o rentismo sempre existiu. Assim como o capitalismo sempre existiu, o feudalismo sempre existiu e o socialismo sempre existiu em espírito, o rentismo também sempre existiu em espírito. E ele vai acontecendo, só que ele não tomou ainda o poder. E ele vai tomar o poder. E sabe o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai transformar todo mundo em rico. Você vai dizer, puxa, mas isso aí é o discurso dos caras do mercado financeiro. Pois é, nós temos que olhar melhor para isso. Eu sou de esquerda, tá? Mas eu vou dizer para vocês que no futuro todos vão ser ricos. Todos vão ser ricos. Porque ser ricos não é consumir. Um horror. Ser ricos é ter uma reserva. Certo? Bom, muito bem. Eu vou falar um pouquinho do rentismo do século XIX. O rentismo do século XIX era assim. A pessoa guardou uma grana, certo? E ela passou a viver de renda. Então ela emprestava o dinheiro para o Estado, comprava títulos públicos na Inglaterra, na França,
qualquer país da Europa, e ela, com o rendimento disso, ela vivia. Se ela tinha muito dinheiro, ela tinha um bom padrão de vida. Se ela juntou pouco, ela tinha um padrãozinho, mas ia levando, porque ela sempre ganhava o mesmo, não tinha inflação, entende? O mundo ali era um mundo sólido, o mundo, digamos, a moeda era vinculada ao ouro, então tinha uma fixidez. Tem gente que ainda sonha com a volta do padrão ouro, né? Economistas lá da Áustria e tal defendem a volta do padrão ouro, né? Que foi abandonado já há muito tempo e não voltará, né? Bom, mas naquele tempo ele era bem sólido, né? Então as pessoas podiam se fiar nisso. Sobrou um dinheiro, vou viver de rendas. Quem descreve muito bem isso é o Piketty, né? O Thomas Piketty, Tomás Piketty, sei lá, no livro O Capital do Século XXI. Depois, no Entre Guerras, o que aconteceu? Aconteceu uma certa eutanásia dos rentistas. O Keynes, que era contra esse rentismo, como a maioria dos economistas, ele dizia que tinha que ter uma eutanásia dos rentistas, ou seja, que eles levavam uma parte da renda e eram parasitas, certo? E tem gente que ainda defende a eutanásia do rentismo, só que aquele rentismo já foi feita a eutanásia no Entre Guerras. Eles desapareceram e durante muitas décadas ninguém mais vivia de renda, porque a inflação veio e comeu, e nenhum país mais pagou valores pela dívida pública que a pessoa possa viver de renda. Mesmo aqui no Brasil, que se pagava lá a correção monetária, que era uma ilusão, né, pessoal? Era uma coisa que tu perdia valor com o tempo, se tu fosse tirar o dinheiro. Então aquele sistema do século XIX, do rentismo, ele desapareceu. E durante muito tempo se mudou a riqueza. A riqueza começou a mudar com esse novo momento capitaneado pelos Estados Unidos, baby boomers, a explosão de bebês e o avanço do capitalismo criou uma classe de trabalhadores que começaram a ganhar bem, enriquecer, diretores e tal. Surgiu uma nova forma de rentismo. Só que essa nova forma de rentismo não é mais o cara assim, ó, eu vivo do rentismo. Não, eu já sou um cara rico. Eu já sou rico. Eu sou ou um diretor de uma grande companhia, eu ganho muito dinheiro e tenho ações, né? Então eu sobro, eu não consigo consumir. Por mais que eu me esforce, eu não consigo. Não estou falando de mim, né? Claro, eu até gostaria, mas não é o meu caso. Mas tem milhões de pessoas, milhares, milhões de pessoas no mundo assim, que sobram muito dinheiro. Eu não consigo, por mais que, né, que eu me esforce, digamos, eu não gasto tudo. Então, o que eu vou fazer com o que sobra? Vou fazer benemerência? Não, né, pessoal? Eu vou guardar. E quanto mais render, melhor para mim, porque eu vou ficando rico, cada vez mais rico, cada vez mais rico, cada vez mais rico. De tal maneira que hoje tu tem 1% das pessoas do planeta que tem metade da renda do mundo. E uma grande parte da população do planeta não tem nem para comer e se vestir. Isso todo mundo sabe. Isso tá. Tem um livro agora que saiu há pouco tempo, não sei há quantos anos atrás, do Ladislau Dalbor, né? Um economista brasileiro, cara que eu recomendo, inclusive muito bom, que o título diz assim: A Era do Capital Improdutivo. Bom, eu vou encerrar o meu vídeo agora fazendo uma breve análise das ideias, de algumas ideias pelo menos, desse livro, que não são simplesmente do Dalbor, que são repetidas a toda hora. E eu vou criticá-las. Que aí vocês vão entender do que eu estou falando. O que ele diz? Que nós estamos na era do capital improdutivo. Ele diz assim: nós estamos destruindo as reservas do planeta para atender uma minoria. Certo? Será verdade isso, pessoal? Então olha só. Pensa assim: 1% das pessoas do planeta tem metade da renda do planeta, enquanto que a grande maioria, uma boa parte da população, metade da população do planeta, não consome o que gostaria. Certo? Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Digamos que eu pegue uma renda dessa parte rica aqui, uma partezinha, não precisa ser muito, pouquinho, né? E distribuo para essa metade do planeta. Ela vai começar a consumir mais, certo? Ela vai começar a ter um padrão maior. O que vai acontecer com as reservas naturais do planeta, na opinião de vocês?
Elas vão ser muito mais gastas, por óbvio, porque essa parcela rica aqui, ela tem uma riqueza enorme. Mas essa riqueza, pessoal, é papéis, isso são ações, isso não são bens materiais. Eles não consomem isso, porque por mais que uma pessoa consuma, tem um limite para o seu consumo em termos materiais, vocês me entendem? Então, se eu tirar uma parte da riqueza desse pessoal e passar para a maioria do planeta, como nós da esquerda queremos, e eu quero também, a gente tem que começar entendendo que as reservas do planeta vão ser mais consumidas. O ferro vai ser mais consumido, vai precisar mais soja, vai precisar mais produção, porque esse pessoal vai vir para dentro do mercado. O mercado vai crescer e o consumo das reservas do planeta vai crescer. Bom, eu vou encerrar por aqui, porque o assunto é vasto e a gente tem que falar muito sobre isso se é que a gente quer entender aonde nós estamos metidos e qual é que é a solução econômica disso tudo. Um abraço, pessoal.